Tá precisando de EPIs? Luvas, abafadores, capacetes, botinas e cintos? Chega de perder tempo pesquisando em vários lugares. A TR é a sua parceira completa. Aqui você encontra de tudo, com um estoque que atende qualquer setor. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 43 3374 3374 ou venha nos visitar na Rua Guaporé 259. De volta aqui com o nosso Protcast, vou bater um papo com uma referência, tido por muitos aí como o pai da segurança do trabalho aqui no Brasil. Nestor W. Neto, prazer receber você aqui. Obrigado pela sua presença aqui em Londrina, de Goiás para o Brasil, do Brasil para o mundo, né? Amém. Por que você se tornou uma referência nesse setor que é tão importante, tão essencial para a nossa sociedade? Legal, eu me tornei referência mais pela questão da ousadia e da persistência. Eu estou na internet desde 2008 para 2009, com um blog sobre saúde e segurança. Lá por 2013, 12, eu abri um YouTube também. Então, como a galera é boa, né? Elas vão entrando e vão saindo, e eu persisto, eu acabei conseguindo um lugar ao sol aí bem bacana ao longo desses anos de trabalho na área. E o teu alcance com essa publicidade da internet, como é que ficou, Nestor? Um alcance bacana que me permite me posicionar de forma bem interessante nas mídias, no LinkedIn, no Instagram, no antigo Facebook também. E isso faz com que a nossa mensagem chegue mais longe. Então as empresas lembram do meu nome para CIPATs, para treinamentos de segurança, e isso me deixa muito feliz. Como é que você tem visto e acompanhado a evolução da profissão e também do ambiente nas empresas hoje, do tempo que você começou para hoje? Então, é muito interessante porque a gente percebe que ao longo dos anos o mercado vem melhorando bastante, o posicionamento dos profissionais de segurança também, até porque alguns anos atrás morrer no trabalho era legal, morrer no trabalho era, morreu, foi porque Deus quis, foi um acidente, isso era inevitável. E hoje em dia a gente chega num ponto muito interessante onde morrer no trabalho não é mais aceitável. Então a sociedade toda se organiza e acaba levando as pessoas à indignação quando uma pessoa morre no trabalho. Isso faz com que os ambientes de trabalho se tornem melhor, ora porque os EPIs também têm melhorado bastante a sua qualidade, e ora porque as empresas têm investido mais em processos, em procedimentos, até para evitar, sofrer alguma penalidade trabalhista por conta de morte no trabalho. Então, eu digo que o fato da gente não achar mais a morte como sendo algo normal no ambiente de trabalho fez com que as condições de trabalho viessem melhorando bastante ao longo dos anos. Quem que é mais difícil de convencer? O patrão, o gestor da SST ou o colaborador em geral? Mais difícil de convencer, eu diria que é o empregador, até porque se eu não convenço o empregador, eu tendo a não convencer o trabalhador também. O trabalhador, ele tende a seguir o líder, ele tende a seguir a liderança. A cultura de segurança, a cultura organizacional, ela vem de cima para baixo. Então, o primeiro agente que eu preciso convencer para eu ter a possibilidade de melhorar as condições na empresa é o empregador. E se eu falho nisso, infelizmente eu fico com uma amplitude e com um nível de influência muito complicado dentro da empresa. Então, convencer o empregador é o mais necessário, e quando o profissional não consegue isso, ele acaba tendo pouca coisa a fazer na empresa. Em muitos casos ele fica insatisfeito, em muitos casos ele sai daquela empresa. Então eu diria que convencer a alta liderança é o mais difícil nos dias de hoje. E como romper essa barreira ou esse desafio daquele empregador que pensa assim, poxa, mas eu vou ter que investir nisso, vou ter que gastar dinheiro com isso, isso aqui precisa mesmo, mas se a gente não seguir essa norma, a multa não é tão pesada. Como entrar na cabeça desse empregador? Você tocou em alguns pontos legais aí. O que não funciona, para começar, eu citava o valor de multas. As multas de segurança do trabalho, elas estão congeladas desde o ano 2000, porque as multas são calculadas em UFIR. Você imagina, nos anos 2000, você comprava um frango com 70 centavos. Hoje em dia, se for com 70 centavos no supermercado, se brincar, você não compra nem uma balinha mais. Então, o valor das multas não diminuiu, não. Elas despencaram. De forma que, para eu conseguir convencer a liderança hoje, eu preciso mostrar que eu entendo do negócio da empresa e eu preciso mostrar que a segurança do trabalho é estratégica para diminuir custo ou para aumentar lucro. E a gente consegue isso de várias formas usando a segurança. Quando você diminui
a quantidade de acidentes, você diminui o gasto previdenciário, o gasto trabalhista. Quando você elimina a adicional de insalubridade, quando você elimina a aposentadoria especial, você diminui também o gasto com saúde e segurança. Quando você diminui a quantidade de acidentes, você diminui também a quantidade de retrabalho, no sentido de retreinamento, no sentido de contratação de mão de obra temporária. Por vezes também, quando você tem um acidente de trabalho, a equipe fica reduzida e você é obrigado a pagar hora extra para quem está trabalhando, então isso tudo aumenta custo. O profissional de segurança que aprende a falar com esse tipo de linguagem, ele tem uma possibilidade muito maior de realmente convencer o líder a investir em segurança, porque o líder no final só quer uma coisa, né? Produzir mais, gastando menos. Se eu mostro que através da segurança a empresa pode produzir mais, gastando menos, a chance do empregador realmente investir aumenta bastante. Nestor, e quais são os principais acidentes que ainda acontecem no ambiente das empresas? Bacana. Depende muito de segmento. Por exemplo, na construção civil, existe muito ainda a questão de queda de altura. O pessoal morre bastante de queda de altura. Quando a gente fala de uma fábrica de calçados, você tem a questão ali de amputação, prensamento. Quando você fala de hospital, bem provável de ser a questão de se furar com pérfuro cortante. Tem sim. Por exemplo, acabou de sair algumas pesquisas mostrando que no ambiente bancário o número de afastamento por conta de questões de risco psicossocial disparou nos últimos tempos. E como a gente sabe que a Lei 8.213, ela diz que quando acontece uma doença do trabalho, ela é categorizada como acidente de trabalho, nós podemos dizer que no segmento bancário o número de acidentes de trabalho é muito alto por questões de riscos psicossociais. Porque a pressão talvez seja muito grande? Exatamente, a pressão por meta, né? Todo tempo, né, você tem que vender, você tem que fechar a venda. Então a empresa vai sempre colocando uma meta maior. Se a equipe consegue fazer 1.100.000, no outro ano tem que fazer 1.200.000, no outro ano 1.300.000. Então o número só aumenta, o que faz com que hoje o setor bancário, por incrível que pareça, seja um dos ambientes de trabalho mais insalubres para se trabalhar. É curioso que a gente fica imaginando, né, talvez um pedreiro, um servente pedreiro, quando ele vai no banco, ele olha e fala, poxa, eu queria tanto trabalhar aqui. Ar-condicionado, tranquilo. A maquinazinha de café ali, ó, a aguinha gelada, mas as pessoas não imaginam como o ambiente de trabalho bancário, por exemplo, adoece tantas pessoas no Brasil hoje em dia. E quais são os setores, bons exemplos, vamos dizer assim, onde as pessoas não se machucam ou não adoecem? Existe isso? Infelizmente não existe. O que existe é aquelas poucas empresas que realmente se preocupam em tornar o seu ambiente de trabalho melhor, mais humano, mais sadio. E aí, independente do segmento onde elas estejam, elas têm ambiente de trabalho onde as pessoas gostam de trabalhar, gostam de estar e gostam de pertencer. Então isso é uma coisa muito mais localizada do que um segmento assim, específico propriamente dito. Olhar com esse olhar clínico para a empresa, para imaginar todos os tipos de riscos, é a sua função do técnico ou do engenheiro de segurança do trabalho, ou o time todo tem que pensar assim? O time todo tem que pensar assim. Infelizmente, boa parte das empresas delega isso para o profissional de segurança, né? E aí acaba que todo mundo aponta só para o técnico. Você tem que fazer, você tem que fazer. Não é minha culpa, não é meu trabalho, eu lavo minhas mãos. E o que acontece? Quando o trabalhador percebe que é só o técnico que está fazendo segurança, ele tende a não aderir. Aí você tem um baixo nível de engajamento, um baixo nível de uso do EPI, um baixo nível de pessoas participando dos treinamentos de segurança. E aí, nesse tipo de ambiente, infelizmente, a gente tende a ter uma cultura de segurança imatura, o que pode levar, né, a adoecimentos e acidentes com muito mais frequência. Nestor, você que tem rodado o Brasil, como envolver o time para que o time possa participar disso e não fique só a cargo de uma pessoa específica? Bacana. A primeira coisa é vender isso de cima para baixo. Eu preciso vender para os meus líderes, para o alto escalão, que num movimento de segurança, o trabalhador não segue o técnico, o trabalhador não segue o engenheiro, ele segue o líder. Então, o que algumas empresas têm feito, isso tem me alegrado bastante. Elas têm me contratado e contratado alguns colegas meus para treinar os líderes em saúde e segurança. E é bem bacana, porque quando isso acontece, significa que a alta liderança já vem engajada de cima para baixo. E quando o próprio líder passa a falar e passa a praticar segurança, a chance de eu engajar os trabalhadores, né, do nível médio ali e os operacionais aumenta absurdamente. E aí você tem normalmente um ambiente de trabalho
muito mais seguro do que a média das outras empresas, onde a segurança está focada apenas no time do SESMIT. E existe ainda muita empresa que não se preocupa com isso, ou que não tem um profissional, fala assim, eu não vou seguir a norma, eu não vou seguir a regra. E ainda existe isso, gestor? Existe isso, e também existe aquelas empresas que até contratam um profissional de segurança, mas não dão liberdade para ele trabalhar, não dão autonomia, não dão apoio. E às vezes nem é culpa da liderança, por dizer assim. Por quê? Porque com o passar dos anos, muitos líderes se acostumaram a ter profissionais de segurança, que eu até brinco, né? São pesos de papel, não agregam em nada. Então, às vezes ele contrata um outro que quer fazer a diferença, mas como ele já tem um longo histórico de ver profissionais de segurança que não tem potencial de causar melhoria nenhuma, a própria liderança tende a não acreditar na mensagem de saúde e segurança. E aí o caminho para o profissional de segurança, para mudar isso, para se tornar influente na empresa, acaba se tornando muito mais penoso. Mas eu costumo brincar o seguinte, dizendo que o sistema pisca, né? Mais cedo ou mais tarde, alguém da liderança vai perguntar alguma coisa para o técnico, para o engenheiro. Se ele estiver pronto para dar a resposta certa, ele começa a chamar a atenção da liderança da empresa. Começa a olhar assim, poxa, esse profissional de segurança é diferente, cara. Eu tenho que ficar de olho nesse profissional aí. Esse aí eu acho que dá para confiar. E se o profissional de segurança acerta pela segunda vez, ele fala, olha rapaz, realmente. E se acerta a terceira vez, aí pronto. Aí esse profissional de segurança tende a ser influente, tende a ser ouvido pela liderança e tende a verdadeiramente conseguir influenciar para a melhoria do ambiente de trabalho. E quando isso acontece é ótimo para todo mundo, né? A empresa melhora a sua condição de trabalho, o profissional de segurança se sente mais satisfeito, mais realizado em trabalhar naquela profissão, o trabalhador aumenta a chance de voltar para casa em segurança, todo mundo ganha. A gente vê aquelas placas em frente às empresas, estamos há tantos dias sem acidentes, o nosso recorde é tanto, né? Existe alguma meta assim, que a empresa fala, vamos ficar tanto tempo, ou o máximo possível é o desejável? Como é que funciona essa questão do número? Quão importante é aquele número na frente da empresa para todo mundo ficar de olho? Bacana. Qual é importante aquele número? Na verdade, muitas vezes aquele número acaba mais atrapalhando do que ajudando. E eu vou te dizer por quê. Quando a gente foca muito no acidente zero e não cria uma estratégia para chegar ao acidente zero, o que a empresa costuma ter é o não relato. Então, em nome de manter aquela placa lá com o número menor possível, o próprio trabalhador é convidado a não relatar o acidente. E aí as empresas são super criativas para poder fazer isso. Elas mudam a classificação do acidente, elas dizem para o trabalhador, o que aconteceu inclusive quando eu estava trabalhando no sindicato e o trabalhador ligou e falou o seguinte, aqui na minha empresa o pessoal não deixa a gente relatar os acidentes, toda a gente vai relatar o acidente e fala o seguinte, vem trabalhar acidentado mesmo. Olha só. Você chega, bate o ponto, você pode puxar uma cadeira e ficar sentado o dia todo, mas você só tem que vir trabalhar. Então tem empresa que faz todo esse movimento aí, de falar, não, isso aqui não é acidente de trabalho, não, é só um incidente. Então, é terrível quando a empresa foca no zero acidente como meta. Não que o acidente seja algo desejável, mas é que quando a empresa esconde o número de acidente, ela tem um efeito colateral muito importante. Ela tende a não melhorar as condições de trabalho. Afinal, aquelas condições que levaram ao acidente estão ficando ocultas. Por outro lado, aquelas empresas que lidam de forma verdadeira com os acidentes, elas têm o potencial de aprender com o acidente e melhorar o sistema de trabalho. Então, o que não é aceitável na empresa? Morte, amputação, acidente grave. Mas eu acho que dependendo do tamanho da empresa, vai ser difícil ela passar muito tempo sem acidente de trabalho, como mostra aquelas placas lá. Eu não sei se você é pai ou não? 2 meninos. Então você sabe muito bem, assim como eu, que sou pai de 5. Se até na casa da gente é difícil a gente passar um mês sem ter nenhum acidente, você imagina isso numa empresa com 200, 300, 400 trabalhadores. Máquina, isso e aquilo. Máquina, trabalhador, produtos químicos, né? Então é muito difícil. De modo que aquelas placas na porta das empresas, em muitos casos, elas até são bem intencionadas, mas elas podem causar um efeito colateral do não relato e a degradação do sistema de segurança a médio e longo prazo. Isso é terrível. A gente vê, você comentou da sua atuação no sindicato, né?
Para quem que o colaborador pode reclamar ou dizer, na minha empresa não estão seguindo, eu deveria ter esse EPI, eu não estou tendo isso? Porque depende, se ele for se queixar no RH, alguém vai falar, mandei esse cara embora, esse cara está reclamando, a gente não comprou porque a gente está economizando. Ele pode procurar aqui o sindicato, o Ministério Público do Trabalho, quais são as fontes que a pessoa deve procurar? Legal, se ele percebe que a empresa realmente não tem maturidade de segurança, que não pode falar com o SESMIT, que não pode falar com a CIPA, que não pode falar com o líder, ele pode denunciar isso principalmente para o Ministério Público do Trabalho e para o Ministério do Trabalho. No Ministério Público do Trabalho, inclusive, existe a possibilidade de você denunciar anonimamente. E é muito bacana, porque em muitas cidades o Ministério Público do Trabalho é até mais rápido para acionar a fiscalização do que o próprio Ministério do Trabalho. Então isso funciona bastante, principalmente nessas empresas onde nada funciona em termos de saúde e segurança. Importante isso, né? Existe isso é uma curiosidade, né, de quem está de fora do setor. Algum tipo de trabalho que fala assim, rapaz, esse aqui é tão perigoso que nem eu teria coragem de fazer. Existe isso entre os profissionais? Entre os profissionais de segurança? É. Não existe. Os profissionais de segurança estão aí em tudo quanto é lugar. Encara tudo. Encara tudo. Tem profissional de segurança que trabalha embarcado em navio, profissionais de segurança que trabalham embarcado no meio do mar, numa plataforma de petróleo que fica balançando. Então os profissionais de segurança estão em todas, trabalhando em grandes aeroportos, portos também. Os profissionais de segurança encaram tudo e quando eles têm a sorte de estar em uma empresa que realmente dá ouvido a eles, ou quando eles conseguem aumentar o seu nível de influência e serem ouvidos pela empresa, não importa o segmento, eles sempre conseguem tornar o ambiente de trabalho um lugar melhor e conseguem ter a satisfação no trabalho, né, que é o desejo de todo trabalhador nas empresas. E qual foi o maior desafio da tua carreira nesses anos que você já está nessa? O maior desafio da minha carreira foi a transição que eu fiz dentro da segurança do trabalho. Antes eu era um profissional mais focado em cumprimento de NR e hoje eu sou um profissional mais focado na cultura de segurança. Só que o mercado brasileiro, infelizmente, ainda valoriza muito a NR. O cumpridor de NR. O cumpridor de NR. E não o profissional que está preocupado com cultura, com percepção de risco. Então tem sido um grande desafio me reposicionar na área de segurança. Por outro lado, eu me sinto muito feliz, porque o trabalho focado em NR, infelizmente, limita muito a minha atuação profissional. Porque as NRs são apenas o parâmetro mínimo necessário, né? Já quando você começa a trabalhar com comportamento, cultura, percepção de risco, você tem a possibilidade de influenciar de uma forma muito mais profunda na empresa e de ter uma satisfação maior de estar prestando trabalho nesse segmento tão interessante que é saúde e segurança. Você que tem viajado o Brasil, existem muitos desafios ainda para o setor, para poder, não equalizar, mas para podermos chegar num padrão diferente de qualidade? Existem muitos desafios e o principal deles é o profissional conseguir influenciar dentro da empresa. E aí o profissional de segurança, ele tem muitas vezes a limitação, primeiro, nele mesmo. Na média, como em todas as outras profissões, né, o profissional mediano, ele acaba sendo em sua maioria e acaba puxando a classe toda para baixo. Eu costumo brincar, né, o Romário, quando ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, e ele estava com quase 40 anos, ele foi entrevistado e perguntaram assim, Romário, como é que pode, rapaz, você com quase 40 anos se torna artilheiro do Campeonato Brasileiro, como é que você fez isso? Aí ele falou é o seguinte, parceiro, o nível é baixo. O nível é baixo. Então, na área de segurança, a gente pode dizer a mesma coisa, o nível é muito baixo. Para o profissional de segurança realmente se diferenciar, é muito fácil. Mas, infelizmente, a gente percebe que poucos profissionais de segurança estão dispostos a pagar o preço. Poucos profissionais de segurança fazem cursos. Poucos profissionais de segurança leem livros. Poucos profissionais de segurança se propõem a ir para o próximo nível. Eu acho que essa é a principal barreira para a gente ter a possibilidade de influenciar a empresa. Porque quando o empregador precisa de mim como profissional de segurança e eu não consigo dar uma resposta, além de eu queimar a minha imagem profissional, eu estou queimando o profissional que vai ser contratado depois que eu for demitido, depois que eu sair da empresa. Então, o profissional de segurança deveria se conscientizar disso, de que ele é o maior responsável pelo sucesso ou pelo fracasso dele na empresa. E eu acho que todo profissional, quando ele pensa dessa forma, ele tem uma possibilidade muito maior de realmente investir tempo e esforço para melhorar ele mesmo, para que ele tenha a chance de melhorar
a entrega que ele faz dentro da empresa. E por que você acha que o nível é baixo? Você acha que a remuneração não seja condizente com aquilo que a pessoa espera? Porque a gente precisa mudar isso, né? Porque é um cargo essencial em toda empresa, né? Por que você acha que o nível está por baixo? O nível é baixo porque, infelizmente, o mercado se conformou a ter apenas profissionais de nível baixo. O mercado se conformou a ter apenas papel. Então, muitos profissionais de segurança vão na empresa, elaboram um procedimento, elaboram o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Ninguém se preocupa com a qualidade daquilo. Fica na gaveta até um dia que, se o auditor fiscal aparecer, eles vão apresentar aquilo para alguém. Então, o mercado ele se educou a ter apenas o mínimo necessário para evitar multas. O mercado se educou a não preocupar com a melhoria, com a evolução do sistema de trabalho. E isso, infelizmente, acaba fazendo com que o próprio profissional de segurança se coloque na média, na mediocridade. Isso acaba afetando ele mesmo, as entregas que ele faz e como o mercado enxerga ele mesmo. É um ecossistema deletério negativo que puxa todo mundo para baixo. A escola não forma o profissional de segurança para ser um educador, forma para ser um cumpridor de NR dentro da empresa. O mercado se acostuma a ter apenas documento para apresentar para alguém. O profissional se acostuma a ir para dentro da empresa só para ficar cobrando o uso de EPI dos trabalhadores e ele não faz um trabalho estratégico para realmente melhorar a cultura de segurança. Fica todo mundo na mesma praça, no mesmo banco e no mesmo jardim. É tudo no mesmo. E você acredita que um evento como esse que nós estamos tendo aqui em Londrina é capaz de mudar, de ser um divisor de águas nisso? Eu acredito que sim. Eu acho que o profissional, os que vieram aqui, eles saem pelo menos com uma pulguinha atrás da orelha, pensando assim, poxa, minha atuação pode ser mais estratégica. Minha atuação pode me levar a realmente aumentar o meu nível de influência dentro da empresa e a realmente conseguir melhorar algumas coisas dentro da empresa. E o profissional de segurança ele não precisa mudar tudo. Quando ele consegue melhorar alguma coisinha ou outra, isso já faz com que ele seja visto de uma forma diferente e dá a ele confiança nele mesmo e ao empregador confiança nele para ele ter condições melhores, mais influência para fazer melhor ainda. Então, um evento como esse é primordial para o profissional de segurança se colocar no próximo nível. Então, a galera que está assistindo aí, se você é de Londrina e região, se você está assistindo esse podcast e você não esteve aqui, meu querido, minha querida, infelizmente, você acabou de deixar uma excelente oportunidade na mesa, viu? Se programe para não perder o próximo. Nestor, para o pessoal conhecer mais o seu trabalho, passa seu Instagram, seu canal no YouTube também. Legal. Bom, você me encontra na internet facilmente aí, digitando no titio Google aí, Nestor W Neto. Então, temos Instagram, temos LinkedIn, temos 2 sites. Tem o site de Segurança do Trabalho, NWN, que a gente fala de segurança pensando no viés normativo. E temos o site nestorwneto.com, onde eu tenho um desafio delicioso lá. Falar de segurança sem falar de NR. E você pode me contratar para fazer trabalho na sua empresa também, para fazer uma mentoria de segurança com os líderes ou com o SESMIT, para ministrar um treinamento aí, para talvez ministrar na CIPA, para fazer um diagnóstico de cultura de segurança. Em qualquer um desses casos, é só você entrar em contato com a gente ali através principalmente do Instagram, do LinkedIn, e a gente conversa sobre isso. Nestor, satisfação. Deus te abençoe, viu? Amém. Valeu.